Salve pessoal, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Então, nesse vídeo aqui eu vou contar para vocês um pouco da minha experiência do meu primeiro voluntariado que eu fiz. Para quem não sabe o que seria um voluntariado, seria uma forma de você trocar um pouco do seu tempo, ali 4, 5 horas do seu tempo, em troca de acomodação, em troca de alimentação, entre outras coisas. Fora que o benefício que você tem fazendo um voluntariado é enorme, desde imersão cultural, você realmente vai emergir na cultura do lugar que você vai. No meu caso, eu fui para a Bolívia, meu primeiro voluntariado foi na Bolívia, e a minha imersão cultural foi diretamente com uma família de bolivianos, de pessoas nativas do lugar. Ou seja, cheguei no lugar e não falava nada de espanhol, nada, então eu me senti um pouco perdido, porque tinha uma galera que estava viajando comigo, o rapaz que viajava comigo, que era o Rico, ele falava espanhol. Então a viagem com ele era mais tranquila, porque ele praticamente traduzia tudo pra gente. E apesar do espanhol ser um pouco parecido com o português, não é um pouco mais difícil porque as pessoas falam muito rápido. Então ele, o Rico, ele traduzia meio que para nós o que as pessoas falavam e o que a gente precisava, essas outras coisas, quando a gente não conseguia entender e também não conseguia ter uma comunicação melhor com as pessoas locais. Então, a imersão cultural que você tem nesse lugar, desde a cultura da pessoa, você aprende as comidas, você vai comer realmente a comida que as pessoas comem no dia a dia, entendeu? E o idioma, que você vai aprender de uma forma ou de outra, porque para você se comunicar, você vai ter que aprender o idioma local ou o que a pessoa fala, porque muitas das vezes a pessoa fala inglês ou fala o idioma local, e você vai ter que aprender de alguma forma. Você ouvindo, você vai aprender, certo? Em 3 meses que eu fiquei nesse voluntariado, eu aprendi muito bem o espanhol, eu aprendi muito bem sobre a cultura da Bolívia, sobre comida, sobre essas outras coisas. E é isso. Então, vamos continuar para o vídeo de como foi o meu primeiro voluntariado. Porque para mim foi meio que em tese, um desastre. Porque eu cheguei no local, tava ali meio na pandemia ainda, no iniciozinho da pandemia. E deu muito errado ali, porque as pessoas que estavam naquele local de voluntariado, porque quando eu fiz a pesquisa lá no Workaway, tinha muito boa referência. Muitas pessoas tinham acabado de sair de lá e tal. Só que como estava meio que na pandemia, as pessoas estavam saindo, que estavam fazendo voluntariado, já tinham ido embora, pessoas não estavam procurando. Então realmente as pessoas de lá estavam aceitando somente quem tinha tomado a vacina. E nesse caso eu tinha tomado a vacina, fiz a aplicação, me chamaram, eu fui lá para a capital, Sucre, na Bolívia, fiz a aplicação, tudo bonitinho, e fui chamado. Quando eu encontrei os anfitriões, tudo de bom, são pessoas maravilhosas, só que foi começando que era mais algo para jardinagem, para aprender sobre algo ecológico, sobre plantações ecológicas, essas outras coisas. Beleza. No meu primeiro dia, eu aprendi isso, tipo plantação ecológica, tudo bonitinho. Só que, como não tinha ninguém para fazer praticamente nada, as pessoas eram mais idosas, eles me colocaram para cavar um buraco. Vocês podem até ver no vídeo aí. Eu tinha que cavar esse buraco, ele tinha mais ou menos quase 1 quilômetro. É muito, é mais ou menos isso, mas era muito distante. Eu tinha que pôr praticamente meio que uma quadrazinha de futebol, de futsal. Eu tinha que fazer o quadrado todo, cavar muito fundo, bem fundo, pra meio que o córrego, meio que a águazinha passar em volta de todo esse local e fazer meio que uns outros buraquinhos que era pra água meio que correr pro gramado, certo? Eu fiquei mais ou menos uns 2 meses cavando isso, todos os dias eu ia pra cavar, as minhas mãos não estavam aguentando mais, mas teve uma coisa boa nesse lugar. Eu aprendi várias coisas do lugar, eu conheci pessoas
maravilhosas. Os próprios anfitriões eram muito gente boa, só que o trabalho em si meio que não era pra mim. Só que como era o meu primeiro, eu achava que todos seriam assim. E eu aprendi muita coisa, eu conheci as pessoas, pô, muito legais. Eu aprendi o idioma, eu aprendi o espanhol graças a esse voluntariado que eu fiz. E fiz muitos circuitos assim, tipo, eles me davam a moto e eu ia meio que pelas estradas, que é parecida com a Estrada da Morte, que é só uma estradazinha, e pra baixo tem meio que uns precipícios, tem até um vídeo aí que eu vou botar pra vocês verem. Eu pegava a moto deles, eles me davam a moto e eu saía conhecendo toda a cidade lá. Era meio que no interior, não era na capital mesmo, era no interior de Sucre, uma cidade chamada Iotala. Tem até um vídeo meu que eu gravei subindo uma montanha pra lá, que eu vou deixar pra vocês, tá aqui ou aqui. E foi uma experiência em partes muito boa, em outras partes um pouco negativa, porque o trabalho era meio pesado, era muito pesado. Minhas mãos praticamente estavam sangrando de tanto pegar ferramentas para cavar, para tirar mato, pedra, era muita raiz de árvore que você tinha que cortar. Eu nunca usei uma motosserra na minha vida. Nesse voluntariado eu tive que aprender realmente a como usar uma motosserra, tá bem? Só que em partes teve muitos benefícios, como eu citei anteriormente. Eu aprendi o idioma, eu aprendi um pouco da cultura boliviana, aprendi um pouco sobre as comidas, sobre tradições da galera. As pessoas do lugar são, pô, fantásticas também. E é isso. Uma parte do meu voluntariado que eu fiz foi esse. Eu gostei bastante. Eu voltaria realmente a fazer. E no mesmo lugar também, porque as pessoas são muito gente boas. Eu simplesmente não pagava alojamento, não pagava comida, não pagava nada. Eu jantava, eu almoçava, tomava café da manhã. Em partes, a parte que eu fui fazer que me motivou mais a fazer a aplicação para esse voluntariado foi aprender um pouco mais sobre ecologia, sobre plantações ecológicas, sobre isso que foi realmente o que me inspirou a ir para esse lugar. Só que quando eu cheguei lá, o primeiro dia foi isso e os demais dias não foram mais isso. E fora que logo depois que eu terminei e isso foi a gota d'água para mim poder ir embora. Logo que eu terminei de cavar esse buraco, depois que eu terminei de cavar todo o buraco, eu pensei que eu ia mais agora para parte ecológica, aprender mais sobre plantações, essas outras coisas, entendeu? Cuidado de animais. Eu cuidava de um cavalo lá também. Eu pensei que eu ia aprender um pouco mais sobre isso, só que não. Eles tinham uma casa antiga, uns 2 quilômetros de distância dessa fazenda, e eles me levavam pra lá todos os dias, que era pra mim pintar a casa. Ou seja, eu sozinho tinha que pintar a casa. Então eu chegava lá no sol, pintava durante 5 horas todos os dias, ia pra pintar sozinho e ficava nessa. Indo e voltando, eu fiquei uma semana. Depois eu simplesmente peguei as minhas coisas e fui embora e não falei pra ninguém. A senhora me ligou, me perguntou o que foi que aconteceu, e eu meio que, pra não ter muito incômodo, dizer assim, é por conta do trabalho, por conta disso e disso, não. Falei que infelizmente eu tinha recebido uma proposta de vir pra Europa e era a última oportunidade, não teve como eu avisar ninguém, então eu saí rápido. Foi isso que eu contei. E é isso, o vídeo é esse, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o joinha. Valeu!